Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos à reflexão da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Estarei lendo esse capítulo curto, apenas 13 versos, para a nossa reflexão. Isaías, capítulo 6, mesmo assentados, mas com os corações aí atentos à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 6, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Até aqui, palavra do Senhor. Feche os olhos, vamos orar, conversar com Deus um pouquinho. Pai, te agradecemos pela chuva que agora cai sobre a terra. Te agradecemos por essa manhã de domingo que nos reunimos no teu santuário para prestar-te culto, louvar o teu nome, Senhor Deus. Ouvimos a tua palavra e agora a nossa singela reflexão, que o teu Espírito Santo nos envolva, nos toque, nos purifique, nos coloque na tua presença, para que possamos ser também tocados, como for o teu servo, o profeta, com a tenaz, com a brasa viva no teu altar, para que possamos ser renovados, ter os nossos pecados perdoados, nossa vida, Senhor Deus, purificada na tua presença, para acima de tudo vivermos segundo a tua santa vontade. Fala conosco, Pai. É a nossa oração de gratidão e súplica, no teu nome, Jesus, nosso pastor amado. Amém. Igreja, esse texto, maravilhoso texto da palavra de Deus, eu gosto muito dele, porque nele está baseado a nossa forma de liturgia, como devemos adentrar a presença do Deus vivo. Nós não queremos falar sobre liturgia, queremos falar sobre culto ao Senhor Deus, a nossa vida diante de Deus. E é algo que nós devemos estar sempre pensando nisso, como é que temos vivido, como é que estamos desenvolvendo a nossa caminhada, a nossa história de vida, porque nós estamos sim escrevendo uma história. Como é que está o nosso livro hoje? Em que capítulo nós estamos do nosso livro?
Alguns estão quase no epílogo, quase no finalzinho, outros estão no meio, um está no meio, né? Hoje os 60 a mais aqui acho que predomina. Então já estamos aí na terceira parte, dependendo do livro, com os capítulos que vêm. Mas como tem sido a nossa história de vida? Não é para nós preocuparmos, ficarmos ansiosos, ficarmos aqui lamentando, não, é nós pensarmos em escrever daqui para frente, a nosso capítulo daqui para frente, qual seja, se 1, 2 capítulos ou muitos capítulos, não interessa. O interesse devemos pintá-lo da melhor forma possível. A nossa história tem que ser escrita pela vontade de Deus em nossas vidas, através de nós, a história de Deus sendo contada. Para isso, eu quero usar esse texto aqui para nós refletirmos. E o primeiro verso fala aqui no ano da morte do rei Uzias. O ano da morte do rei Uzias. Ah, pastor, quem que foi esse rei Uzias? Eu vou aqui dar uma pincelada rapidamente. Quem foi esse rei Uzias? Está lá no 2 Crônicas, capítulo 26. Não precisa abrir não, mas depois das semanas pode ler esse capítulo aí para ver quem foi o rei Uzias. É um capítulo curto também, apenas 23 versículos. O rei Uzias, ele reinou sobre o povo de Deus, foi escolhido por Deus e teve um reinado profícuo. Ele foi chamado a ser governador, a ser rei do povo de Deus aos 16 anos. É claro que 16 anos naquele período, na antiguidade, alguns milhares de anos antes de Cristo, é um adolescente. Hoje é outra figuração. Hoje um adolescente de 16 anos é um menino. E no entanto, ele foi chamado aos 16 anos e reinou por 52 anos. Você vai ler isso na história aqui da vida desse rei Uzias. Quem foi ele? Hoje nós fizemos uma pergunta aqui a nossos alunos da escola dominical: quem é você? Quem foi o rei Uzias? E para que nós existimos? São perguntas importantes que nos fazem parar e refletir, porque são perguntas abertas, difíceis de serem respondidas, porque são perguntas existenciais. Mexeu com o nosso ser, a nossa profundidade, o nosso íntimo. Quem sou eu e por que eu nasci? Por isso que nós estamos aqui falando da história da nossa vida, que está sendo composta hoje. Hoje o capítulo da minha vida é fazer isso, está certo? Está fazendo o melhor possível? Como é que está esse capítulo? Está bem encorpado? Ou só de reclamação, você está lamentando o que está fazendo? Não. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida hoje. Nós precisamos então ter consciência do nosso ser, da relevância disso. O rei Uzias, nós vamos ler, você vai ler aí na semana, no capítulo 26, 2 Crônicas, quem ele foi. Teve uma linda história, até que entrou orgulho no seu coração, e ele sentiu-se no direito de entrar no Santo dos Santos e fazer louvor a Deus, acender os incensos e ficar lá e querendo ouvir Deus falar, mas sem a presença dos sacerdotes. Teve uma boa história de vida, e quando chegou na fase madura, tal como Salomão, pecou gravemente perante Deus. Então isso me ensina também que, apesar de idade, muita idade, às vezes as pessoas não são sábias. Desde a sua meninice, 16 anos, até os 50, depois de 52 anos, ou seja, aos 68 anos, foi muito bem. Mas entrou orgulho no coração dele, ele afastou-se do Senhor, porque quando entra orgulho, o Senhor se afasta. Já dizia Santo Agostinho que quando entra orgulho é o caminho de todos os outros pecados. E eu acho que ele tinha razão, porque quando o nosso eu cresce demais, convém que Cristo cresça e o nosso eu diminua. E assim Ele vai se manifestar em nossas vidas e sentiremos a sua graça, a sua presença, o seu amor, o seu perdão, e podemos fazer coisas maravilhosas sob a sua direção. Mas sobre nossa direção, nosso orgulho, nosso ego, faremos poucas coisas, e as poucas coisas lamentáveis. Haja visto o que nós temos assistido em nossa sociedade, no planeta inteiro, as ações antrópicas, a ação do homem em meio ambiente, é consequência do pecado. A justiça de Deus não é ação do homem,
É a ação do homem em meio ao seu meio ambiente, destruindo as matas, matando os índios e proliferando a sua miséria e desgraça. Tudo para o crescimento econômico, pelas riquezas. Onde está o nosso coração nas riquezas? Essa é a consequência. Mas quando nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor, nós vamos ver sempre, desde o início até o Senhor nos recolher da melhor forma possível. Então nós podemos nunca nos afastar da presença de Deus, independente da nossa idade. Uzias se perdeu, e aí o profeta foi lá e chamou-lhe a atenção. Ó rei, o senhor está errado, o senhor não pode estar aqui. Ele não viu o profeta, aí o sacerdote chamou mais 80 sacerdotes para ajudá-lo, e ele foi grosso com todo mundo. Depois a gente volta um pouquinho nessa história de quem foi o rei Uzias. Então, no ano da morte do rei Uzias, o profeta aqui começa a contar essa história maravilhosa do seu chamamento, o chamamento de Isaías, que sentiu-se impotente diante do chamamento dele. Ó Senhor, eu sou um homem impuro, e habito no meio de um povo também impuro. É um homem que tinha consciência de quem ele era, e isso é fantástico. Nós precisamos saber disso, saber quem nós somos, como nós estamos hoje, e que saber que nós precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e perseverar nesse caminho santo, e sabendo quem nós somos, o que fazemos e para quem nós vivemos. E o texto nos fala que eu vi o Senhor aqui, o Senhor no hebraico é o Adonai, o Deus soberano, o Rei soberano do seu povo. E nós precisamos entender que o Rei da nossa vida é o Senhor, não é nenhum presidente, nenhum império desse século. Quem comanda a nossa vida é o Senhor Deus, Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei Adonai. A palavra Senhor, em muitas partes da palavra varia, ou aqui é Adonai, que significa o Senhor, o nosso Rei. Não o rei Uzias. Não o rei Uzias, que fez um bom governo por muito tempo, mas depois se ficou orgulhoso e se perdeu. E diante da discussão com os sacerdotes no Santo do Santo ali, ele já saiu dali leproso. Já apareceu as chagas na testa dele, e dali ele já se retirou, porque o leproso, naquela sociedade de hoje também é dissociado, separado da sociedade, porque é uma doença altamente contagiosa. Hoje tem certo controle, mas ainda não tem cura. É separado, não sei que se desculpa no comecinho, é difícil. Já na discussão com o sacerdote ali, onde ele não devia estar fazendo a função do sacerdote, ele foi acometido de lepra. Porque ele se tornou tão orgulhoso naquilo que ele não devia fazer, que não lhe competia fazer. Na quarta-feira, nosso estudo bíblico, uma irmã perguntou se qualquer um poderia batizar. Nós estamos falando sobre os sacramentos, Santa Ceia e batismo. Pastor, qualquer um pode batizar? Eu falei, não. E sim, por que o sim? Dependendo da circunstância. Sacerdotes, todos os crentes, mas pela palavra, aquele que é ungido, ordenado para o ministério, esse sim que pode batizar, esse sim pode ministrar a Santa Ceia do Senhor, porque é algo de ordenança de Deus, ministérios ordenados. Aqui nós estamos vendo a experiência de um rei, que é o rei todo-poderoso, diante do seu povo, um rei político, governança política, mas divina também, porque ele foi escolhido, separado por Deus, para estar à frente do seu povo. Ele queria, quem sabe, ser Deus também do povo. E o texto nos fala que o Senhor se assenta no trono. É o Senhor que se assenta no trono, não o rei.
e dele vem todo o poder, para ele é toda a glória e toda a honra pertence a ele, ele é o rei, ele é o Adonai, o Senhor Adonai. Então nós não podemos adorar outra coisa, outro Deus, senão ao Senhor, porque ele é o nosso rei. No nosso coração tem que estar apenas o Senhor, o trono do nosso coração. O que será que está hoje no nosso coração? Às vezes tem pessoas aí que não deveria estar. Às vezes tem, mas pastor, essa pessoa é muito importante. Não, adorar é só Deus. O Adonai da nossa vida é o Senhor. Não comece a dar desculpinhas esfarrapadas que não, eu tenho compromisso. Compromisso é uma coisa, mas adorar é só o Senhor. Tem gente que adora e serve os seres humanos. Isso é pecado, da idolatria. Independentemente do que for, qual o nível de ligação com essa pessoa. Ninguém é dono de ninguém. E o Senhor, ele é o Senhor. O texto aqui ele começa a falar do rio Zias para nós entendermos que somente a ele todo louvor, toda honra e toda glória. E aqui a figura dos serafins, isso me chama muito atenção. Não vou explanar muito sobre isso, mas aqui me chama muito atenção os serafins que estavam por cima dele, andando ali pelo alto sublime trono do Senhor. O Senhor está sentado no alto trono e sublime trono, e os anjos com suas vestes, com suas asas, estavam 6 asas tinha esses anjos, com 2 asas cobria o rosto, com 2 os pés, e com 2 voava. Nós não conseguimos imaginar, tem isso. Se você pesquisar na internet, vai lá ver serafim, vai ver as asinhas, como é que é isso na realidade. Com 2 asas ele cobriu o rosto, que estava diante do Senhor. Com 2 cobriu os pés. Isso é reverência ao Senhor. E com 2 voava para glorificar o Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. Nós não. Nós devemos buscar ser santos, sim. Ser santos como eu sou santo, diz o Senhor para nós. A santidade deve fazer parte da nossa vida, sim. Da nossa busca. Para isso temos que ter nossos pecados perdoados, para entrarmos na sua presença. Para entrarmos na sua presença, precisamos nos purificar. É por isso que esse texto é muito usado na nossa forma de liturgia, para nós entrarmos e recebermos a palavra de Deus, entramos no Santo dos Santos. Antes temos que passar pelo perdão dos nossos pecados, para que possamos ser abençoados e não permanecermos impuros na sua presença, para que sejamos limpos, porque Ele é santo e Ele é santo. E a base de limiar, movendo-se a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Momento especial de adoração ao Senhor, porque é quando o Senhor se manifesta. E aqui o profeta sentiu-se com medo. Ai de mim, estou diante desse Deus, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Nós precisamos pensar nisso também, que nós não temos dignidade para entrarmos na presença do Senhor de qualquer jeito. Mas como nós estamos vivendo na dispensação da graça, nós temos a liberdade, mas podemos pensar que podemos e devemos ser lavados, purificados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, a saber, aos que creem no seu nome e se chegarem a Ele de coração. E aí podemos sim adentrarmos no seu Santo dos Santos e sermos abençoados, tocados por essa tenaz, por essa brasa viva do altar do Senhor. Mas não devemos nos aproximar do Senhor de qualquer jeito. O rei Uzias, que o diga, foi acometido de uma lepra porque se tornou orgulhoso e acha que Deus é Deus assim, ele tem que me aceitar assim, está tudo certo, e se ele não quiser que está tudo certo também, ele que... É assim, às vezes, nós ouvimos essas coisas.
As pessoas tratam Deus como qualquer Deus. Volto a dizer, Ele é Adonai, o Senhor. É o nosso Rei. Ele é santo, santo, santo. E deve ser adorado como tal. Para nós entrarmos na sua presença, devemos entender quem nós somos e o que nós fazemos. Quem nós somos, pecadores, e como nós vivemos, devemos entrar no Santo dos Santos, mais purificados pelo seu poder. Porque Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. O Senhor dos exércitos. O rei Uzias tinha um exército gigantesco, com 307.500 homens. 307.500 homens era o exército dele. E um exército muito bem preparado, um exército guerreiro, muito bem armado, com armas do último tipo para o período. Ele era muito famoso, até o Egito, famoso. Ele era temido, porque ele sempre foi o quê? Servo de Deus. Um Deus, um rei escolhido por Deus, e por muitos anos, por 52 anos, serviu a Deus como rei. E teve um governo profícuo abençoado. Até que se tornou orgulhoso e entrou no santuário somente onde é permitido aos sacerdotes. O seu coração ficou soberbo, e isso o traiu e o condenou. E ficou leproso imediatamente. Como nós temos buscado ao Senhor hoje? Temos pensado que devemos nos purificar, que nós não merecemos a sua graça, ou está tudo certo? Claro que o Senhor Jesus diz lá em Mateus: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é amoroso para quem está cansado, oprimido, está carregando um fardo muito pesado. Ele fala que o meu fardo é leve. Vem. Está falando aos humildes, que não aguenta mais, não suporta mais o fardo que está sobre as suas costas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. A humildade nos aproxima do Senhor. A humildade nos faz recebermos bênçãos sem medidas das mãos do Senhor. O contrário disso também é o contrário. Nos afasta do Senhor e nós não teremos suas bênçãos. Então, para entrarmos na presença do Senhor, precisamos nos desvencilharmos de nós mesmos, do nosso ego, dos nossos pecados, das nossas vaidades. Nós precisamos da cruz de Cristo. Porque é na cruz que nós deixamos o que? Os nossos pecados. Ele atraiu sobre Ele todas as nossas mazelas na sua cruz. E Ele nos abraça, nos purifica e quer fazer de nós uma nova criatura. Nos chama para uma nova vida. Nos chama para escrevermos um novo capítulo e terminarmos a obra da nossa vida da melhor maneira possível, independente daquilo que nós já vivemos. Tem gente que tem capítulos terríveis no seu próprio livro, capítulos tristes, mas também que vão trazer novo teor para aqueles que você vai escrever a partir de agora, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Por isso estamos alegres. É a renovação da vida que o Senhor nos permite. Então, por isso nós precisamos entrar na presença do Senhor, declarar que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Maravilha, ele viu o Senhor. E aí ele percebeu quem ele era. Isso é também algo que chama-nos a atenção. Se nós estamos pensando que nós somos e que precisamos mudar posturas, quem sabe, é porque nós estamos sendo tocados pelo Senhor dos Exércitos. Porque Ele é santo. E Ele faz isso conosco. Ele nos abençoa. E na sua bênção nos purifica. Nos faz ser cada vez mais servos consagrados. Queridos, devemos clamar para que o Senhor nos toque e nos purifique com sua graça, com sua presença, com seu amor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é como se fosse uma grande tesoura. E com essa brasa fui tocado nos seus lábios. E hoje é o desejo do nosso coração que todos nós hoje sejamos tocados por essa brasa viva do altar do Senhor, a nos purificar das nossas mazelas, a nos tirar o cansaço que muitos de nós estamos sentindo, a nos aliviar as cargas que temos levado às vezes. E isso é condição do Senhor a nos fazer, a nos proporcionar da sua bênção, da sua graça, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, o Adonai. Cabe a Ele nos abençoar. E não aqui exigirmos a bênção dEle, como fez Uzias, entrar de qualquer jeito no altar dele. Não! Aqui coube ao serafim pegar essa brasa no altar do Senhor e nos tocar. Cada coisa no seu devido lugar. Porque nós não merecemos, mas Ele quer nos abençoar, Ele quer nos tocar, Ele quer nos renovar, nos trazer vida plena e vida eterna. Diante da sua graça, do seu amor, da sua presença, e mudando assim a nossa vida, a nossa história, para que nós tenhamos uma vida abençoada e próspera, em todos os sentidos. E eu vejo que essa prosperidade, essa bênção, ela pode ser acrescida se nós buscarmos estarmos sempre na sua presença. Quanto mais estivermos na presença do Senhor, mais entendermos o seu coração, mais abençoados seremos. Às vezes nós recuamos, às vezes nós limitamos a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes a nossa comunhão com o Senhor é meramente litúrgica, meramente uma escala de serviço às vezes. Nós precisamos entender que a graça de Deus é distribuída aos corações sedentos. Venha a mim que você vai ser aliviado. Às vezes nós não somos aliviados porque nós não chegamos ao Senhor. Às vezes nós invadimos o Santo dos Santos. E o Senhor hoje nos chama para nos tocar de maneira graciosa. E que nós precisamos entender que nós precisamos disso. Precisamos da cruz de Cristo em nós. Porque estamos diante de um Deus, um Senhor Adonai, que nos ama, que nos quer abençoar, quer tocar a nossa vida, mudar a nossa história e fazer de nós um livro melhor, escrito de maneira diferente, não a partir das nossas circunstâncias, mas a partir daquilo que o Senhor colocar em nosso coração, e muda a visão. Se nós olharmos para a nossa vida pelo nosso olhar humano, seremos tristes. E é por isso que ele fala assim: olha, que vocês verão de maneira diferente, enxergarão coisas que a maioria das pessoas não veem, porque as escamas caem dos olhos. O apóstolo Paulo que eu diga, até se encontrar com Cristo, tinha as escamas nos seus olhos, literalmente. E o Senhor tem uma vida para todos nós abençoada.
de vida plena, próspera e de felicidade. Basta nós nos adentrarmos na presença dele como deve ser, em humildade, sabendo que ele é santo. Que os serafins tinham todo um protocolo para entrar na presença do Senhor. Que nós aprendamos, nós devemos seguir também esses protocolos de louvar a Deus com alegria. E que o Senhor nos envie para vivermos redimidos diante dele, diante da nossa sociedade, vivemos em santidade, em serviço à sua vontade, no meio dos homens, fazendo a sua vontade. Versículo 8, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aquele foi tocado, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque aquele foi tocado pela graça de Deus e foi transformado, foi animado, foi redimido, foi purificado. E aí ele se coloca no altar de Deus: eu estou aqui, envia-me a mim. Não envia o fulano, não, eu estou aqui, me envia. O que o Senhor quer que eu faça? Aí nós começamos a responder quem eu sou. E o que nós fazemos, para onde nós vamos. Viu como muda a história? A partir de uma decisão de eu receber Jesus e viver segundo a sua vontade, eu começo a responder as perguntas mais difíceis. De quem eu sou e para que eu vivo. Que o Senhor nos facilite cada dia mais as nossas respostas. E que nós possamos entender que isso só vai acontecer quando nós de fato nos entregarmos a Ele de coração. De coração. E dizermos como o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia para fazer a tua vontade, aonde o Senhor quiser, aonde eu viver. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria. Aliás, teremos agora a ministração da ceia do Senhor. Vamos estar já pensando, orando a Deus, nos colocando no altar do Pai, nos preparando para esse momento tão especial de comunhão.